outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e que também nos acompanha aqui pela internet. A trajetória da nossa fonte de hoje é um outro olhar em si mesma, para a gestão, especialmente para a gestão ambiental, da política ambiental do país. Como instiga, então, o nome do nosso programa. Ele cravou uma estaca diferente num território dominado pela linguagem, pelo ativismo de esquerda, inclusive criticou ferozmente o legado dos governos petistas na área, por sinal, critica o legado ambiental dos governos de esquerda no mundo todo, e por isso, claro, desagradou, comprou brigas, foi acusado, criticado pela maior parte da mídia, ONGs, por muitos ambientalistas, pela unanimidade da oposição, defendeu que preservação ambiental, e meio ambiente e desenvolvimento econômico e humano são dinâmicas conciliáveis e não inconciliáveis, apontou que a região da Amazônia é a região mais rica do nosso país, mas com o pior índice de desenvolvimento humano, e que o risco ambiental chega a ser, inclusive, consequência disso, da falta de desenvolvimento econômico humano, enfim. Então, hoje nós vamos emprestar, de fato, como eu disse, um outro olhar para a política, para a gestão ambiental do país. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro. Dispensa apresentação, ele é formado em Direito e especialista em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Antes de ser ministro, fundou o Movimento em Direita Brasil, foi secretário de Estado do governo Geraldo Alckmin. Bom dia, ministro Ricardo Salles. Uma vez ministro, sempre ministro, né? Tudo bem contigo? Kleber, um prazer estar com você. Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande. Estava ouvindo aqui os seus comentários sobre a apresentação e todo o desafio que nós tivemos lá no Ministério, e de fato foi algo revolucionário, porque trouxe uma visão muito diferente, um novo olhar, como você destacou bem, sobre o tema ambiental brasileiro. Muito obrigado pelo convite. E aí eu queria começar por aí também, Ricardo, me permite chamar de tu, que tu tiveste várias vezes aqui, sabe que é um costume aqui do nosso vocabulário gaúcho, né? Eu queria entender mesmo do ponto de vista pessoal, Ricardo, começar por aí da tua jornada, embora esse não seja um programa de perfil pessoal, mas toda essa briga que tu compraste, essa exposição, né, que vem desde lá de trás, o teu ativismo, o teu protagonismo dentro do governo, que acabou atraindo tudo isso que eu disse, teria faltado modular, valeu a pena, tu dobraste a aposta, como é que tu avalia essa tua experiência aí como um jovem executivo, público e privado, nessa passagem pelo governo? Veja, nós fundamos, como você se referiu no começo, nós fundamos, eu e um grupo de pessoas, o Movimento em Direita Brasil em 2006, 15 anos atrás, esse ano completa 15 anos. E nesses 15 anos, mas já antes disso, a gente experimentou, verificamos, né, no mundo inteiro, a falência, né, o insucesso, o fracasso que foi o movimento de esquerda na gestão econômica, financeira dos países, né? Quer dizer, a falta de racionalidade, a falta de visão liberal, o intervencionismo no mercado e nos governos fez com que todos os países que adotaram para valer a agenda de esquerda fossem à falência, fossem à bancarrota. O que sobrou para a esquerda? Sobrou para a esquerda tentar cooptar, portanto, aquilo que não é pauta econômica, né? Portanto, aquilo que eu chamo de direitos difusos. Então, a questão ambiental, os direitos humanos, a educação, a cultura, né? A esquerda foi tentando se esconder e se apropriar desses temas, que não são de esquerda. Eu vou ficar no tema que me diz respeito, que é meio ambiente. O valor ambiental, o cuidado com o meio ambiente, a preservação, o amor à natureza, etc., não é uma prerrogativa da esquerda. Nós, da direita, temos os mesmos valores, sob o ponto de vista de amor e cuidado com o meio ambiente. Porém, a maneira de fazer isso e a perspectiva que nós temos deste tema é diferente do deles. Nós entendemos que é preciso ter desenvolvimento econômico, cuidar das pessoas, junto com toda a pauta ambiental. E foi isso que eu me dispus a fazer.
Então, toda essa revolução que você se referiu, ela decorre principalmente de uma mudança de paradigma. 20 anos de esquerda, dominando o Ministério do Meio Ambiente, as pautas ambientais, só fez distribuir dinheiro para algumas ONGs, para alguns acadêmicos, para alguns daqueles que transformaram o tema ambiental no seu ganha-pão, numa indústria, né, no faturamento. Há um dogmatismo dessa turma de esquerda muito grande sobre as questões ambientais e uma falta de racionalidade, falta de bom senso. E o que acaba acontecendo com isso? A sociedade brasileira, cada parte do Brasil, acaba pagando preço por essa irracionalidade de forma distinta. Desde aí do Rio Grande do Sul, com os campos de altitude, a turma dos Pampas, enfim, até lá na Amazônia, que é uma outra realidade completamente diferente da de vocês aí, passando pelo Cerrado, passando pelo estado de São Paulo, pelo Pantanal, pela Caatinga, enfim, nós temos realidades diferentes. Porém, o que a esquerda fez foi permear estas realidades sempre com uma visão paternalista, uma visão antieconômica, anti-livre iniciativa, contra o setor privado, como se o desenvolvimento econômico fosse algo indesejado e, portanto, incompatível com a preservação ambiental. O nosso grande choque de mentalidade com eles foi esse. E deste ponto que eu me referi é que decorreram todos os problemas e todo o barulho aí que você se referiu, porque a turma não estava acostumado com esse olhar aqui que nós estamos comentando. Qual foi o legado que tu recebeste, então, nesse ponto aí, Ricardo, de 20 anos da esquerda no poder na área ambiental? Porque eles, e aí vem um pouco a dinâmica da persuasão e da narrativa, né? Eles têm, em muitos segmentos, uma imagem como preservadores do meio ambiente. É fake news? Tu recebeste um país que cuidava do meio ambiente, ou vocês conseguiram evoluir, inclusive, nesse ponto? Bom, primeiro, quem preservou o Brasil e preserva são os brasileiros, em especial o homem do campo. Se você comparar o que acontece nas cidades, né, poluição da água, do solo, do ar, lixo para todo lado, esgoto a céu aberto, você vai ver que as cidades destroem o meio ambiente e o campo brasileiro preserva. Tem reserva legal, tem área de preservação permanente, boas práticas de manejo do solo. Enfim, o agro brasileiro é exemplo de preservação em contraponto às cidades. Portanto, quem preserva tem o ex-ministro Francisco Turra, gaúcho, aqui da agricultura, ele diz que o maior ambientalista é o agricultor brasileiro. Eu gosto muito dessa frase dele. Então, o Turra está corretíssimo, porque quem preserva e quem preservou e continua preservando o meio ambiente são os brasileiros, não são os ambientalistas, né? Até você tem ambientalistas e profissionais da área que fazem boas ações, tem coisa positiva, mas tem muita gente que é só blá, 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 é só conversa, só discurso, né, teses para patrocinar, porque aí eles conseguem receber um dinheirinho, viajam para o exterior para defender suas ideias, também para receber um dinheirinho. Então, é assim, quem faz mesmo a preservação é quem está lá na ponta, é o agricultor, é o homem do campo, e outros setores também que fazem boas práticas, mas em geral, se tivéssemos que generalizar, a generalização nunca é absolutamente correta, mas eu diria, as cidades destroem o meio ambiente e o campo preserva. Tem problemas no campo pontuais? Tem problema, mas a grande maioria dos agricultores brasileiros preservam à custa do seu patrimônio, das suas áreas. A reserva legal se dá, e a APP e tudo isso se dá nas suas propriedades, ao contrário das cidades em que as pessoas usam e abusam do meio ambiente, na falta de saneamento, na má gestão do lixo, na má qualidade do ar, e não são responsabilizadas por isso daí. Mas o que convém aqui dizer é o seguinte: nós recebemos do Ministério do Meio Ambiente uma gama enorme de programas que mais serviam como pretexto para transferir dinheiro de organismos internacionais e linhas de financiamento estrangeiras para ONGs e acadêmicos brasileiros, que criavam toda sorte de projetos e programas de uma ineficiência brutal, mas que serviam para receber dinheiro de fora, aliás, bastante dinheiro. Nós recebemos uma máquina estatal, até pelo seu inchaço, muito lenta e ineficiente naquilo que deveria ser eficiente, né? E, por exemplo, vou citar aqui uma questão fundamental, que é o licenciamento ambiental. Ajuda o Brasil você ter um licenciamento ambiental célere e que tenha foco
Ao invés de você se debruçar sobre todas as questões de maneira indiscriminada, você ter foco naquilo que é mais relevante, naquilo que tem o maior potencial de poluição ou de destruição do meio ambiente. Então, você tem dedicação da equipe e dos recursos para aquilo que mais importa. O que nós encontramos? A falta de foco total. Então, você tinha coisas que eram muito importantes e ficavam esperando na mesma fila de coisas que eram praticamente irrelevantes e que poderiam ser, por exemplo, objeto de licenciamento automático, ou dispensa de licenciamento, ou autodeclaratório. Quer dizer, a falta de bom senso e de visão pragmática, de senso realmente do que acontece na economia real, é a herança que você se referiu. E várias outras coisas que fazem parte da máquina pública brasileira em geral, que é a ineficiência, a dificuldade de gerir a máquina pública. Muito dinheiro envolvido, né, Ricardo, nas bandeiras ambientais tem muito dinheiro envolvido no próprio ativismo, né? Isso no mundo todo, né? Tem gente que ainda não se deu conta disso, né? Acho que é só boa causa. Interesses comerciais disfarçados, né, disputas comerciais contra o Brasil, países que têm interesse econômico em nos fustigar, porque com isso querem ganhar os nossos mercados lá fora. O que causa tristeza enorme para nós é você ver brasileiros embarcando nessa narrativa, né? Brasileiros indo lá fora falar mal do seu próprio país. Quer dizer, a vontade de combater o governo é tanta, o governo do presidente Bolsonaro, o governo de uma direita liberal, conservadora, é tanta vontade de se opor ao governo que a pessoa não se importa em escrachar o seu país lá fora. Até a gente perguntar sobre uma personagem específica, se tu te sentires à vontade, que faz parte um pouco desse simbolismo ambiental da esquerda, que é a Marina Silva. Tu identificaste algum legado específico do tempo dela, ou a gente está diante aí de uma construção de narrativa também? Veja, a Marina virou símbolo de algo que ela não representa. Ela não representa a Amazônia. Tanto que ela perdeu a eleição no Acre. Você vai no Amazonas, lá na Amazônia, né, lá no estado do Acre, de onde ela veio, ela não tem apoio da sociedade de lá. Então, quem a conhece não a apoia. Quem acaba apoiando é a elite caviar, né, a esquerda caviar da elite dos grandes centros urbanos. Quer dizer, a pessoa vive com o dinheiro do papai, da mamãe, vive bem, com empregado em casa, carro blindado, viagem para o exterior, mas com uma espécie de peso na consciência, resolve virar marineiro. Mas a turma que realmente a conhece não a apoia. Basta ir ao Acre que você vê. Eu fui lá em Chapuri, fui em Rio Branco, fui em Cruzeiro do Sul, lá em cima no estado. Ela não tem apoio lá. Aliás, ao contrário, as pessoas a criticam muito, né? A Marina, por exemplo, fez uma coisa que eu acho que foi errado, e a gente deveria ter mudado, infelizmente, o patrulhamento e os ataques aí da esquerda não permitiram. Porque ela criou, ela fez uma separação, né, no IBAMA, criou o ICMBio. E, no fundo, fazem praticamente a mesma coisa. O trabalho é praticamente o mesmo, salvo a gestão de parques, que poderia ser uma diretoria dentro do IBAMA. Você não precisava criar um órgão para isso, né? Criar um órgão com um monte de carga em comissão, custos administrativos, sedes, né? Enfim, quer dizer, você aumentou enormemente o peso do Estado num orçamento que já é restrito, e é restrito há muitos anos, há mais de 15 anos que o orçamento vem caindo. Então, o que a gente vê é que criou-se um órgão, no fundo, para abrigar os amigos, dar cargo em confiança e gratificação e salário melhor para quem é apadrinhado político. Porque, do ponto de vista de eficiência administrativa, não faz sentido você ter duas entidades, IBAMA e ICMBio, cuidando praticamente da mesma coisa, e num cenário permanente, porque assim é a máquina pública, de escassez de recursos. Você tem que dar maior eficiência, você conhece bem isso. Ricardo, eu queria botar duas perguntas em uma aí. Primeiro, tu falaste aí sobre a imagem internacional, pessoas falam, será que o governo e até a tua gestão, e estou te perguntando sincero e fraternalmente, não deixou essa imagem incendiar? Não estou falando do mérito, estou falando da gestão de imagem do Brasil no exterior. Não se deixou essa narrativa preponderar sem um ativismo maior do governo no exterior? Pelo menos é a percepção que eu tive, assim, talvez não se teve gestão de imagem do Brasil no exterior.
Tu me desminta se a minha percepção não estiver correta. E segundo, eu queria que tu me desse uma real sobre essa questão dos incêndios na Amazônia, porque um pouco o que se vendeu é que nunca se incendiou tanto as florestas amazônicas como na gestão Bolsonaro, e especificamente na tua gestão. É isso mesmo? Bom, primeiro, com relação à imagem no exterior, eu acho que você tem razão, no sentido de que a gente poderia ter tido uma estratégia no exterior diferente, mas essa estratégia não aconteceu por diversos motivos. Primeiro, o então ministro da Segov, general Santos Cruz, logo que entrou no governo, por uma questão de austeridade, rescindiu todos os contratos de assessoria de imprensa, relações públicas, enfim, PR no exterior e tudo mais. Eu então, acompanhei isso. Isso, nós ficamos a pé, né, sem uma assessoria no Brasil e no exterior para fazer esse trabalho. A visão antiquada de que você faz comunicação sem custo, né? Exato, exato. Nesse aspecto, você moralizar aquilo que parecia, e acho que era realmente, excessivamente oneroso, etc., é uma coisa, mas não colocar outro serviço no lugar, ou demorar para colocar, acabou sendo colocado, mas demorou muito, e isso nos cobrou um preço em termos de imagem, essa inação da Segov na época. Por outro lado, o que a gente vislumbrou? Uma campanha internacional contra o Brasil e desproporcional, quer dizer, governo, por mais que a gente tentasse, eu fui aos Estados Unidos, fui à Europa, eu fui, acho que provavelmente, o ministro que mais entrevistas e participações na imprensa, reuniões com organismos internacionais, enfim, esse roadshow lá fora, né, o que mais fez fui eu. Certamente fui eu o que mais fez. Agora, você não vence essa onda, né, de certos jornalistas o tempo todo falando mal do Brasil aqui dentro e lá fora, certos acadêmicos falando mal do Brasil aqui dentro e lá fora, certos empresários querendo fazer uma de bom moço, né, querendo fazer média, falando mal do Brasil e lá fora. Quer dizer, brasileiros fazendo isso é uma coisa inacreditável. Então, você não vê americano vindo aqui no Brasil falar mal dos Estados Unidos, dificilmente você vê um europeu vindo falar mal da Europa aqui no Brasil, mas você viu e continua vendo brasileiros indo falar mal do Brasil lá fora. E uma coisa que eu ouvi da imprensa internacional, tanto nos Estados Unidos, Nova York, Washington, quanto na BBC em Londres, em Paris, TV Sank, Alemanha, Deutsche Welle, tudo, que grande parte das matérias que saem lá fora contra o Brasil são mera reprodução do que a imprensa brasileira veicula aqui dentro. Então, se a imprensa veicula aqui dentro esse monte de mentira, esse monte de exagero e distorção da realidade, eles, estrangeiros, repetem, até porque alguns casos têm interesse econômico e se valem dessa bobagem para atacar o Brasil. Então, esses brasileiros, esses maus jornalistas, esses maus canais, maus acadêmicos, não deveriam ir lavar a roupa suja lá fora. Tem alguma coisa para fazer? Faz aqui dentro, né? Propõe, traça alternativas, etc., mas ir lá fora para falar mal do Bolsonaro, porque não gosta do governo de direita e quer fustigar o governo a qualquer custo, ainda que o Brasil pague esse preço, não me parece algo correto. Por outro lado... A outra pergunta era sobre os incêndios. Isso. Com relação aos incêndios, o que acontece? Há anos em que há mais seca, menos chuva, mais calor e queima mais. Foi assim no Pantanal no ano passado e foi assim também na Amazônia em 2019. Esse ano, por exemplo, foram os incêndios mais baixos dos últimos, acho que 7 anos na Amazônia. O ano passado, você compara o que aconteceu no Pantanal no ano passado, o que aconteceu esse ano, que grande parte se deve, inclusive, por aquilo que a gente já discutiu, não permitir que faça a limpeza de pasto, não permitir a pecuária, enfim, uma série de coisas que são os próprios xiitas que acabam gerando, né, esse excesso de massa orgânica que, quando pega fogo em grande volume. Na Amazônia é diferente. Onde tem os incêndios estão, os queimadas, né, porque incêndio é um conceito diferente. As queimadas, os focos de calor, eles estão no entorno, né, no chamado arco do desmatamento, que é a transição do cerradão amazônico para a Amazônia propriamente dita. Lá dentro, no coração da floresta úmida, não tem incêndio. Quando você vê o incêndio, ele está no arco do desmatamento. Em parte em razão do clima, em parte pelo aumento do desmatamento de fato. Desmatamento esse que vem aumentando, como eu sempre digo, desde 2012. Não foi uma prerrogativa, ou uma entrega, ou um objetivo do governo Bolsonaro. Isso é um equívoco que as pessoas falam.
esse equívoco que a gente experimenta, que a gente vê, ele decorre de uma visão equivocada de como se o governo quisesse que aumentasse o desmatamento ou quisesse que tivesse mais queimado. É claro que não quer. Agora, a maneira de evitar o desmatamento, a maneira de evitar queimadas, a maneira de dar desenvolvimento econômico sustentável para a Amazônia e para os 23 milhões de brasileiros que lá estão e que foram esquecidos por essa turma aí, inclusive a turma da Marina Silva, foram esquecidos, abandonados. O pior índice de desenvolvimento humano do Brasil está na Amazônia, embora seja a região mais rica do país em termos de recursos naturais. Quer dizer, um contrassenso. A pessoa está no lugar que mais tem ouro, água, biodiversidade, madeira, diamante, minério de ferro, quer dizer, tem tudo. Só que a pessoa vive na pior condição do país, sem saneamento, sem educação, sem moradia, sem saúde. Quer dizer, é um contrassenso e um convite à ilegalidade, portanto. O Ricardo, fala um pouco aí sobre a tua saída e também sobre o teu futuro, né? Tu te tornaste um personagem nacional, já era, né? Mas depois da passagem por aí, pelo Ministério, te tornaste ainda mais um personagem nacional. Eu queria saber teu futuro aí na política de São Paulo e explicar também um pouco a tua saída do Ministério, né? Se tornou insustentável em virtude desses conflitos, se está bem resolvido esse assunto para ti e o que tu vai fazer em 22. Olha, eu sou muito grato ao presidente pelo convite que me fez para ser ministro do Meio Ambiente, fiz o melhor que pude, tentei suscitar debates e questões brasileiras, como essa das pessoas da Amazônia, mas também a concessão dos parques, como nós fizemos aí no Rio Grande do Sul, a Parados da Serra, Serra Geral, Canela, né, São Francisco de Paula, enfim, uma mudança de paradigma realmente. Agora, você enfrentar esses órgãos aparelhados, né, de esquerda, durante 20 anos houve aparelhamento, né, Fernando Henrique, 2 mandatos, depois Lula, 2 mandatos, depois o mandato e meio da Dilma, quer dizer, o aparelhamento ele vem de longa data, então não é fácil, então o nível de desgaste é muito grande. E para além disso, né, morar em Brasília, longe da minha casa, da minha família, dos meus amigos, da minha vida em São Paulo. Então foram 2 anos muito sacrificantes do ponto de vista pessoal, em que pese, claro, uma grande experiência profissional e pessoal, né, e conhecer o Brasil todo, enfim, tudo isso, defender o Brasil no exterior. Agora chegou um momento que a quantidade de problemas e, por outro lado, o desgaste pessoal, de família e tudo isso, já chega uma hora você fala assim, não, a minha cota de sacrifício, né, pessoal, familiar, profissional e tudo isso, a minha cota de sacrifício está dada. E com isso eu abro o caminho para que o Brasil continue tendo uma boa defesa ambiental, e está lá o ministro Joaquim Pereira Leite, que era meu secretário de Amazônia e Serviços Ambientais, agora está sendo um bom ministro, fazendo um bom trabalho, mas tocando o barco lá. Eu volto para São Paulo, estou aqui, e o ano que vem a gente vai decidir politicamente o que faz. Eu acho que o Brasil precisa continuar tendo representação da direita liberal, conservadora, como eu disse no começo do nosso programa, desde 2006 eu defendo isso, não é de agora, são 15 anos da defesa da ideia de que o Brasil, como todos os outros países do mundo, tem pessoas conservadoras, tem pessoas liberais na economia, tem que ter uma representação de direita na política. O Brasil não pode ser o país da esquerda, do centro-esquerda, da extrema-esquerda, e todo o resto da população fica sem representação. É a maioria, né? Hoje, a maioria dos brasileiros tem uma visão de diminuição do peso do Estado, de mais eficiência, por outro lado, uma visão conservadora, de preservação da família e dos valores que isso representa. Agora, há um bombardeio permanente, né, diário, contra tudo isso, né, uma visão sindicalista, retrógrada, de a maior intervenção do Estado na economia, favores estatais para grupos de interesse, né, lobby de tudo quanto é tipo, isso na parte econômica, e na parte de princípios, né, de comportamento, a visão conservadora vem sendo atacada diariamente, todo dia é filme, é matéria, é artigo, é escracho contra a família, enfim, é uma coisa impressionante, e você não pode expor as suas ideias, né? Esse talvez seja o grande ataque que hoje o Brasil está vivendo, o ataque à liberdade de expressão, né, a liberdade de imprensa, os canais, as redes sociais, quer dizer, esse patrulhamento, essa censura, a palavra é essa, né, a censura, essa tentativa de calar opiniões diferentes, isso é inadmissível.
né? O presidente Bolsonaro, que é atacado pela esquerda como se fosse um antidemocrata, ele nunca tomou uma atitude para fechar um canal de comunicação, para cercear opiniões. Ele é atacado todo dia, responde do jeito dele, da forma dele, mas ele jamais tomou uma medida nesse sentido. Ao contrário, por exemplo, do ex-presidente Lula, e quem sabe candidato, que dia sim, o outro também, manifesta o seu interesse em tolher a liberdade de expressão, tolher as liberdades como um todo, né, cercear a imprensa. Quer dizer, é uma vergonha isso que nós estamos assistindo. Ricardo, nos encaminhando para o final aí, queria te perguntar sobre isso. Como é que conviver com o Bolsonaro? O que é a pessoa real, para além daquilo que a gente vê, ou se é aquilo que a gente vê, e aquele entorno ali, não deve ser uma experiência tão convencional, né? O Brasil é um país complexo, né? Um país de tamanho continental, diferenças regionais muito grandes, 210 milhões de pessoas, problemas históricos enormes, né? Problemas políticos, a dificuldade, essa história de coalizão, o presidencialismo de coalizão, problemas tributários, enfim, toda a sorte de desafios. O presidente foi eleito sozinho, né? Com apoio do povo, em cima de valores, de princípios, de ideias que ele defendeu na campanha. Ele foi sempre muito transparente sobre aquilo que ele defende, e quem votou nele votou sabendo que o Bolsonaro tem aquelas posições, tem aquelas ideias, né? E ele assumiu a presidência sem apoio de grandes partidos, sem apoio de grandes grupos econômicos, sem apoio de grandes grupos de comunicação, e tem feito um trabalho de esforço diário para colocar o Brasil nos trilhos. Tem coisas que a gente no governo poderia ter feito diferente? Claro que sim. Ninguém quer dizer que é detentor de toda a virtude e que só acerta, jamais. Mas o presidente trabalha muito, ele enfrenta todo dia desafios que uma pessoa normal, assim, um cidadão comum, talvez desistisse, porque é muito difícil. Governar o Brasil... Sofisticado e prudente não aguentaria, né? Exato. Muitos desses políticos de sapatênis aí, pintado de laranja, teriam largado o osso no segundo dia. Quer dizer, a pessoa não tem consistência, não tem couro grosso, né, para enfrentar a batalha. Muito discursinho lá das varandas do Leblon, mas pouco brio e pouca fibra para enfrentar isso daí. Não é fácil, não é fácil. O presidente todo dia é confrontado com muitos problemas, de tudo quanto é ministério, de tudo quanto é lugar, problemas internos, estrangeiros, problemas da economia, da saúde, enfim, enfrentou uma pandemia, né? O Brasil, economicamente, até que, de certa forma, graças ao governo federal, conseguiu se manter economicamente, claro, passa dificuldades, tem problemas, mas os estados e os municípios, a verdade é que eles liberaram geral, né? Quer dizer, receberam dinheiro do governo federal de tudo quanto foi jeito, travaram a economia, fecharam o comércio, não deram um centavo de desconto nos impostos municipais e estaduais. O governo federal fez prorrogação de prazo, redução de imposto, deu dinheiro para a empresa, dinheiro para os setores econômicos, dinheiro para os municípios, dinheiro para os estados, equipamentos para tudo quanto foi gente. Quer dizer, a turma surfou na onda do dinheiro do governo federal. Muitos, inclusive, pegaram dinheiro que era do governo federal para a saúde, para pagar os seus gastos correntes do Estado, né? Então, isso mostra que a turma usou e abusou da ajuda que o governo federal deu, e eles não fizeram a contrapartida em nível municipal e estadual. E tudo isso recai nas costas do presidente, ele tem que lidar com esses problemas todo dia, né? Problema econômico. Eu não posso deixar de te perguntar, tu falaste aí, en passant, e tu és um cara jovem, né, sobre os laranjas, né, se referindo ao Novo, que tu fosse desse partido. Tu acha que o Novo está se achando, está se perdendo? Queria uma leitura tua sobre o processo desse partido que tu viste nascer e do qual tu foste expulso. Olha, eu acho que o Novo tem muito boas ideias, foi fundado em cima de uma proposta muito interessante, tem alguns bons mandatários, o Zema é excepcional, alguns deputados federais excelentes, Alexis, o Marcel Van Hatten, enfim, Paulo Ganimi, vários. Agora, enquanto o Novo for um partido de dono, né, enquanto o Amoedo mandar no Novo, mesmo que ele não seja presidente do partido, ele tem controle do Diretório Nacional. Enquanto ele mandar no Novo, o partido vai ser um partido personalista, ele espelho, né, dos anseios, das vontades, dos caprichos do João Amoedo. Enquanto for assim o Novo, ele não vai ter futuro, ele precisa se institucionalizar para as pessoas que foram lá para dentro. O próprio Diretório Nacional, se quiser fazer com que o Novo cresça, deveria renunciar de maneira coletiva, abrir
para os afiliados, pelos mandatários ou não, a possibilidade de escolher novos membros do Diretório Nacional, e não aqueles que o Amoedo colocou lá desde o início do partido. Caro, para fechar aí, esperança no Brasil, apesar dos pesares? Brasileiro é um povo de primeiríssima, né? Empreendedor, guerreiro, lutador. Eu acho que nós temos todas as condições de evoluir, de melhorar cada vez mais, e encontramos o caminho de não ser um país de esquerda. Basta olhar o que é a América Latina, né? Essa doença esquerdinha, né? Essa mentalidade anticapitalista, anti-empreendedora que permeia todos os países da América Latina, ou quase todos, justiça seja feita, ela não pode chegar no Brasil, né? Olha o que está acontecendo com a Argentina, olha para a Venezuela, olha para a Bolívia. Quer dizer, não precisa ir longe, não estamos falando aqui da Coreia do Norte, nem precisa ir lá até Cuba, estou falando dos nossos vizinhos aqui da América do Sul. Então, nós temos condição de ser um grande país, mas nós temos que adotar o modelo que foi outrora utilizado por Reagan, por Thatcher, por Winston Churchill, né? E agora, no governo Bolsonaro, com todas as dificuldades que a gente está tendo, nós estamos tentando colocar isso aí de pé. Fizemos muita coisa, tem muito mais coisa por fazer, e a gente precisa que a sociedade brasileira participe disso. Tá. E se bem eu entendi, São Paulo te vê nas urnas em 22. Deve ser isso? Vamos ver. Cada coisa só hora, cada coisa só. Maravilha. Essa parte tu voltou a ser ministro na última resposta aí, Ricardo. A diplomacia de ministro. Ricardo, obrigado. Obrigado, que Deus te abençoe aí na caminhada. Obrigado pela atenção. Um prazer enorme. Obrigado por tudo. Muito bem. O programa Outro Olhar tem a produção do jornalista João Vargas, sob a supervisão da Critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, bom final de semana e até lá.